bem, vamos prosseguir. Apocalipse no capítulo 13, verso 1. Apocalipse no capítulo 13, verso 1. Acabo de mostrar nas profecias aqui o significado da palavra besta. Que significa animal, mostrado para Daniel no capítulo 7. E que também ali é mostrado que este animal significa reino. Então, aqui em Daniel capítulo 7 está mostrando 4 impérios, 3 impérios que passaram e um que se encontra no presente. O 4º reino na terra, que é Roma. Roma veio para despedaçar e pisotear a terra inteira. Tá, meu irmão? Tá certo? Agora, Apocalipse 13, verso 1, nós já obtivemos a resposta da primeira pergunta, não foi verdade? Da primeira palavra, melhor dizendo. Palavra besta. Agora você sabe. Quando falar uma besta, você está sabendo que é um reino agora. Tá certo? Uma besta é um reino que se levanta do meio dos povos, né? Agora, e o mar? A segunda palavra que eu disse para você que nós iríamos buscar o significado dela. Vem comigo. Apocalipse no capítulo 17. Apocalipse no capítulo 17, para você saber o significado da palavra mar. Tá certo? Diz aqui, ó. Diz aqui o verso 14. Apocalipse no capítulo 17, verso 14, diz aqui, ó. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, ok? E vencerão com ele os seus chamados e escolhidos e fiéis. Então, quem tiver com o cordeiro, meu amigo, é vencedor. Mas a resposta está aqui no verso 15, para a palavra mar, a segunda palavra do nosso estudo de hoje. Diz aqui: então o anjo me disse: as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, mar é água, certo? Água são povos, multidões e línguas. Então, uma besta, Apocalipse 13, 1, uma besta, certo? Uma besta que se levanta do mar, certo? É um reino que se levanta do meio dos povos, multidões, línguas e nações. Daí surge um poder, um reino para governar. O 4º reino na terra. Não esqueça, está dizendo que veio para despedaçar, dilacerar suas vítimas e despedaçar a terra inteira. Esse 4º reino na terra. Certo, meu amado? Então aqui, nós vimos até aqui 2 palavras. Besta, não foi isso? E mar. Ok? Muito bem. Agora vamos prosseguir. Vi uma besta que saía do mar. Certo? Tinha essa besta 10 chifres. A terceira palavra agora, para você saber o significado dela, chifre. O que significa? Chifre, que este animal, este reino, representado por um animal, certo? É um reino representado por um animal e também por uma besta. Tem 10 chifres. O que significa chifre? Vamos ver na Bíblia. Daniel. No capítulo, Daniel aqui no capítulo. Daniel no capítulo 8. Daniel no capítulo 8. Vou mostrar aqui para você. Daniel no capítulo 8. Certo? Aqui
esta visão que Daniel teve, ele teve uma visão aqui de um carneiro e do bode. Eu vou explicar aqui para você o que significa chifre. Lembre-se que nós vamos voltar para Apocalipse 13, porque esta besta que sai do mar, ela tem 10 chifres. Agora nós estamos buscando aqui o significado de chifre, para você entender. Por que ela tem 10 chifres? Certo? Já mostramos que é o quarto reino na terra, que veio para despedaçar a terra inteira. E eu já disse que esse quarto reino é Roma. Então agora eu quero que você acompanhe comigo para você encontrar o significado de chifre. Mas para isso vamos deixar a Bíblia falar. Daniel capítulo 8. Vou ler o texto, diz aqui, ó. No terceiro ano do reinado do rei de Beltesazar, eu, Daniel, tive outra visão. A segunda, na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Olhe bem, seus 2 chifres eram compridos, um mais alto do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Verso 5, Daniel capítulo 8, verso 5. Enquanto eu considerava isto, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra, sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingindo quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. E ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. Tá, meu amado? Aqui eu quero que você preste atenção, meu amigo, que está me ouvindo, porque aqui está mencionando aqui um carneiro e um bode. O carneiro tinha 2 chifres, representando os medos e os persas, certo? Depois então veio, porque lá era Babilônia, depois foi vencida pelos medos e os persas, porque Babilônia é representada por um leão, Daniel capítulo 7, depois os medos e os persas, representado lá por um urso, e aqui, nesse texto da Bíblia aqui, representado aqui por um carneiro. Os medos e os persas, representado por um carneiro, certo? E lá em Daniel capítulo 7, o terceiro império, representado por um leopardo, que é a Grécia, representando a Grécia, certo? E aqui, representando a Grécia, esse bode. Esse bode aqui representa a Grécia. E esse bode com um chifre no meio dos olhos, no meio da testa, investiu-se contra esse carneiro, quebrando os 2 chifres, jogando o carneiro no chão, destruindo com ele. Esse bode representando aqui, com esse chifre no meio da testa desse bode, representando um rei, Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Tá, meu amado? Por
chifre, investiu-se contra o carneiro, então destruiu o carneiro. Ou seja, a Grécia venceu os medos e os persas, destruindo completamente. Certo? Certo, meu amado? Então, aqui diz que quando esse bode estava no auge, esse chifre na testa do bode estava no auge do seu viver, ele de repente foi quebrado. Foi quando Alexandre, o rei da Grécia, morreu. Ele morreu precocemente, certo? E no lugar de Alexandre, ficou os seus 4 generais, esses 4 chifres aqui. Então, chifre aqui, a profecia está mostrando que significa 3 coisas. Nesse caso aqui, significa rei. Lá em Daniel capítulo 7, significa reino. Porque aquela besta lá do capítulo 7, verso 7 de Daniel, ela tem 10 chifres. Reino. Então, aqui está mostrando que significa rei. Então, chifre na profecia significa poder, rei ou reino. Poder quando você não sabe. De onde vem, por exemplo, aqui em Daniel capítulo 7, está mostrando que houve umas ações de um poder e que foi o Deus eterno colocou o tribunal e julgou aquelas ações. Aqui no capítulo 7, você pode olhar aqui, que está mostrando aqui. E está dizendo aqui que uma das cabeças foi ferida de morte. Certo? Aqui em Daniel, no capítulo 7, aqui, ó. Enquanto eu considerava o verso 8. O chifre pequeno surgiu entre eles 3 dos primeiros chifres. Esse chifre possuía olhos como tal. Enquanto eu olhava o verso 9. Tronos foram colocados. E um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve. Cabelo e tal da cabeça. Mostrando aqui, ó. E o tribunal iniciou seu julgamento e os livros foram abertos. Aqui está mostrando aquelas ações lá do passado. Elas foram julgadas. E a história menciona, certo? Daniel capítulo 13 está mostrando lá que uma das cabeças da besta foi ferida de morte. E aí, quando eu estiver explicando cabeças, você vai entender isso aí. Que uma das cabeças da besta foi ferida de morte, certo? E Deus agiu com justiça e ali você vai entender esta mensagem. Tá certo, meu amado? Então aqui você prestou atenção que chifre significa poder, rei ou reino. Certo? Ok, meu amado? Então vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus, tá?